E começa agora nosso espaço de saúde na TV e na internet, pois estamos ao vivo no YouTube, hein? Sejam bem-vindos ao Consultório Aberto. E ontem nós falamos sobre os benefícios da atividade física e a importância de cuidar dos músculos do nosso corpo. Então hoje, nada melhor do que falar sobre o músculo mais importante do nosso corpo, aquele que está sempre em atividade. Mesmo que você esteja descansando, ele continua. Inclusive, quanto mais preguiçoso você é, mais ele é obrigado a trabalhar. E mesmo assim, a gente quase não se preocupa com ele, dificilmente agradece o esforço dele para nos manter vivos. Eu estou falando dele, ó, do coração, o órgão mais injustiçado da galáxia, tá? Pois seu cérebro toma decisões erradas e é ele que sofre as consequências. Gastou todo o dinheiro do mês na primeira semana, então ficou com o coração aflito. Fez bobagem e levou um pé nos glúteos? Ficou com o coração apertado, partido. Falou bobagem para alguém e se arrependeu? Ficou com o coração sangrando. Então agora vai seguir seu coração? Então segue a gente também lá nas redes sociais, no @Consultório Aberto TV e mande sua dúvida pelo WhatsApp aí, o 999597771. E pode entrar que o consultório já está aberto. E o nosso convidado de hoje para falar desse órgão tão importante é o cardiologista Flávio Borges de Oliveira. Ele que é formado pela Faculdade de Medicina de Petrópolis, fez residência na Beneficência Portuguesa de São Paulo, um dos hospitais referências mundiais que o Brasil tem. E hoje ele coordena a cardiologia e hemodinâmica do Hospital Santa Helena. Seja muito bem-vindo, doutor. Boa tarde, obrigado aí pela oportunidade de estar com vocês aqui, com todos os telespectadores da TV Goiânia, nesse bate-papo muito oportuno. Uma felicidade. Eu queria começar brincando começar com a brincadeira que eu fiz no começo, né? Que o coração, ele acaba levando a culpa de várias coisas e acaba, digamos assim, assumindo responsabilidades que não são dele, né? Eu vou seguir meu coração. Não, tá tudo na cabeça, né? O Sim. Coração leva. Por que a gente tem essa coisa de colocar o coração como o lugar dos sentimentos? Isso eu não estou perguntando como médico, que o senhor não deve ter visto isso em medicina, estou perguntando uma opinião Sim. pessoal. É porque eu acho que justamente na sua introdução você já explicou. Todas as decisões que a gente acaba tomando, né, certas ou erradas, que impliquem em diferentes tipos de emoções, né, sejam emoções boas, de felicidade, ou tristeza, ou angústia, ansiedade, essas emoções, elas mexem com uma cascata hormonal, né, e que o nosso cérebro, com essa cascata hormonal, acaba ativando, por vezes, o músculo cardíaco. Então, você pode ter aumento da frequência cardíaca nos episódios de estresse, nos episódios de ansiedade. Quando está dormindo, ele manda um recado que você pode desacelerar, então você tem uma diminuição da frequência. E nos momentos de muito nervosismo, também tristeza, as catecolaminas podem também fazer com que essa pressão arterial sistêmica suba, né, e possa trazer aí diferentes desfechos que às vezes são desfavoráveis para os pacientes. Eu gosto dos nomes que vocês têm. Como é que é o nome daquele negócio que pode causar? Não, vamos trocar em miúdos, né? É uma cascata adrenérgica, né? As catecolaminas, a adrenalina, né? A noradrenalina, que já é mais conhecida, né? Que são hormônios que fazem o nosso coração ficar atento, que ele vai precisar trabalhar mais. Por exemplo, estou passando um momento de estresse, preciso correr, me assustei. O cérebro envia a mensagem, olha, você precisa se acelerar, a pressão precisa subir, porque nós aqui, os músculos, precisamos de mais sangue. Então, aí entra em ação o coração, entendeu? E a gente ouve muito falar, fulano é viciado em adrenalina, vamos procurar adrenalina. Isso existe mesmo? Existe porque, na verdade, não é só a adrenalina, né? As coisas que nos fazem bem, né? Que seja exercício físico, seja ouvir uma boa música, seja apreciar belas paisagens, existem alguns hormônios que estão ligados, às vezes, à adrenalina, à noradrenalina, ou principalmente à dopamina, e também à serotonina, que são hormônios, principalmente a dopamina e a serotonina, que são hormônios que têm a ver com o bem-estar. Então, quando você faz uma atividade física na academia, por exemplo, por vezes extenuante, que você transpira muito, você pode perceber que depois disso, você sente uma sensação de bem-estar. Essa sensação de bem-estar, a responsável por ela é exatamente a dopamina e principalmente a serotonina. Então, essa afirmação existe mesmo. Mas você estava falando de exercício físico, a sensação de bem-estar, academia.
A pessoa que vai realmente começar uma rotina de exercícios, de uma academia, eu vou começar a correr. E aí tem gente que pega, coloca um calção, o tênis que tem em casa e sai correr 5 quilômetros. E corrida é uma coisa que vicia mais que crack. Tá? Pode olhar, um amigo teu começou a correr, comecei a correr ali 2 quilômetros. Quando vê, o cara está se inscrevendo em maratona, em tudo que é lugar do mundo. Isso. Precisa fazer alguma coisa? Precisa. Ou qualquer um, teoricamente, pode? Precisa. Talvez essa seja uma das perguntas mais oportunas aqui que você vai me fazer, porque se ouve muito falar do atleta de fim de semana, né? Isso é bastante perigoso. A gente associa muito ao futebol, né? Porque às vezes, principalmente, mas pode ser a corrida também. É a pessoa que está em inatividade há muito tempo, né? Às vezes, a maioria das vezes com sobrepeso, não vai a uma consulta médica há muito tempo e aí começa de uma hora para outra. Essa sobrecarga aguda, né, de esforço para o coração, ela é muito deletéria. Então a gente aconselha que as academias hoje já estão bem familiarizadas com isso, mas é importante que até o atleta que vá jogar um futebol no fim de semana ou que vá por conta própria à academia, que faça seu check-up, né? Os check-ups cardiovasculares, eles hoje são preconizados a partir dos 35 anos de vida, se reduziu um pouco, justamente pelo o aumento do acometimento de patologias cardiovasculares, como a hipertensão, como o infarto, em pacientes abaixo dos 40 anos. Então surgiu-se a necessidade de que esse check-up, que a gente puxasse essa idade um pouco para baixo. Então começando aí aos 35 anos de idade. Eu falo por mim, assim, por experiência própria, não sei se isso é um dado que já foi coletado, mas a maioria dos amigos que eu tenho, hoje eu estou com 46, eu tive vários amigos ali que entre os 40 e 42 ali foram parar no hospital por causa do coração, infarto. Eu achei que era lá pelos 60, não, 40. Isso é um dado alarmante e que principalmente na última década a Organização Mundial de Saúde e a Sociedade Brasileira de Cardiologia observaram e com muita preocupação, inclusive, porque mudou realmente muito essa percepção que você tem. Antes era uma percepção e agora já está amplamente comprovado por números. E aí a gente busca o quê? A prevenção disso, né? E o porquê? O porquê? Nosso estilo de vida, né? Um estilo de vida bem diferente. Hoje a maioria da concentração de população do país é em grandes cidades, né? As cidades, a correria é muito grande, a alimentação fica prejudicada, muitas vezes você não consegue alimentar em casa, os alimentos às vezes na rua são multiprocessados, são ricos em sódio, o estresse muito grande. E uma coisa interessante no grupo específico das mulheres, que isso chamou muita atenção, né? Hoje praticamente, há 3 décadas atrás, para cada 3 mulheres que sofriam de hipertensão ou tinham um infarto, apenas para cada 3, para cada uma mulher eram 3 homens. Hoje isso se igualou. Então, por quê? Porque a mulher tem um estilo de vida parecido com o homem. É verdade. Eu acho que se você pensar em casa rapidamente, você vai lembrar de 5 homens que infartaram e talvez não lembre de uma mulher que sofreu um infarto. É interessante. Exato. Só que o que começou, inclusive... Isso é coisa do passado. Isso. Começou uma campanha grande da sociedade brasileira, que uma hora a gente pode até vir depois falar, que é sobre mulheres também infartam. Porque o infarto na mulher era muito subdiagnosticado, porque... É uma pauta para outra hora, mas os sintomas são um pouco diferentes. Sério? São diferentes? Levemente diferentes e às vezes retarda o diagnóstico. Então é muito importante que a gente fique atento para essas situações e a sua percepção é real. Tabagismo, né? Não podemos esquecer jamais, tabagismo, excesso de álcool, sobrepeso, né? E nas mulheres também soma-se aí o uso de anticoncepcional, então o estilo de vida delas ficou igual ao nosso. Então, quem lê a bula de um anticoncepcional não toma, né? É quase um cobertor, né? Um lençolzinho, assim, o tamanho daquilo. É um negócio complexo. Então influencia o coração também? Especificamente na mulher e para síndromes coronarianas agudas, né? Infarto e doenças cerebrovasculares, tem sim, no seu uso, tem um certo aumento na chance de se ter tanto AVC quanto de se ter um infarto. Mas assim, de modo algum vamos desaconselhar o uso aqui do anticoncepcional, mas é o que você falou, é um cobertor curto, né? Medicina a gente trabalha muito com
custo-benefício e principalmente se você vai mais ajudar do que atrapalhar. Então, nada melhor do que trabalhar com seus especialistas. Um ginecologista, o seu cardiologista, né? A prevenção sempre é o melhor caminho. E hoje tem tantas outras formas, Nossa, né, de usar muito. Às vezes é dispensável. Sim. O senhor falou da questão dos sintomas. Então, quais seriam os sintomas do infarto no homem, na mulher? E tem um dado que quando eu estava olhando aqui para a entrevista, me chamou muita atenção, que são as falsas sensações de infarto, que na verdade são gases. Eu queria que você falasse aqui. Isso é interessante. Assim. Basicamente, eu sou cardiologista clínico, né, e sou hemodinamicista, então a gente atende todas as patologias, mas a gente tem uma paixão aí pela coronariopatia, então acabamos indo na entrevista para o lado do infarto, mas esse é muito importante. O que acontece? Quais são os sinais e sintomas clássicos de infarto assim, em qualquer pessoa? Uma dor opressiva, de forte intensidade, retroesternal, né? Que pode irradiar para o braço, membro superior esquerdo, para o pescoço, mandíbula e até a arcada dentária, né? Pode ser acompanhada de sudorese, náuseas e vômitos. Então, esse é um sintoma clássico de infarto, principalmente em vigência de esforço. Beleza. O que acontece é que algumas mulheres, e não só mulheres, e pacientes idosos, diabéticos, eles podem ter uma apresentação um pouquinho diversa, que pode parecer para ele apenas um leve desconforto, uma dinamia, uma fraqueza, às vezes uma taquicardia e uma dor nas costas. Então, assim, é muito diferente, né? Dor nas costas? Dor nas costas, taquicardia. Toma um relaxante muscular e tá tudo certo. E frequentemente, às vezes, é diagnosticado como ansiedade, que eu repito também, falo muito para os nossos colegas mais jovens, às vezes estão no pronto-socorro ou residentes, que diagnóstico de ansiedade é sempre um diagnóstico de exclusão, tá? É importante que se corra atrás de todos os diagnósticos antes de taxar uma pessoa como ansiosa e que aquilo seja de ansiedade. Isso é um ensinamento aí que ao longo dos anos a gente tem aprendido e tenta passar para as pessoas. Então, assim, atenção com as mulheres. Nem sempre o infarto na mulher vem com um sintoma típico, clássico, né? E isso pode, por vezes, retardar o diagnóstico e a terapêutica. E a gente sabe que o tempo de tratamento no infarto, ele faz total diferença. Né? Muita diferença. Muita. E por que às vezes a pessoa tem a sensação que está infartando, mas são gases? Isso aí é outro fator confusional grande e importante a gente mencionar. Primeiro, o estômago, ele está aqui, né, um pouco abaixo aqui, na região central abdominal, mas o esôfago, que é um tubo de músculo, né, liso, distensível, ele passa até a nossa boca exatamente atrás do coração, meu amigo. Acho que a gente tem até essa imagem aí, Matheusinho, do corpo humano, tórax. E aí o que acontece? Quando você tem essas síndromes dispépticas, né, a gastrite, a hérnia de hiato e principalmente a esofagite, há uma dispersão de gás e de ácido que sobe ao longo do esôfago. Então aquilo causa muitos gases e causa muito desconforto. E esse desconforto é exatamente atrás do coração. E às vezes quando você toma algumas medicações para o coração, achando que é um infarto, como o nitrato, como o esôfago é um tubo de músculo liso, ele dilata o esôfago e melhora. E aí que confunde mais ainda, porque você realmente acha que aquilo é uma síndrome coronariana aguda, e na verdade é uma esofagite. Mas quando você confundir e for esofagite, tudo bem. O problema é quando você acha que é esofagite e é um infarto. Aí é que eu te falei, por isso que a gente tem que fazer os diagnósticos diferenciais, né? Quais são os principais diagnósticos diferenciais de infarto? Né? Nós temos um infarto, temos a dissecção de aorta, é quando a aorta se rompe, né? Se rasga. Temos a embolia pulmonar, que é o tromboembolismo pulmonar. E aí vem a esofagite, né? Distúrbios ósseos, musculares. Então sempre tem que se fazer esse diagnóstico diferencial, esse leque de possibilidades, pensando sempre que a maior possibilidade é o infarto. Então a gente investiga o mais grave até descartar esse mais grave, e aí depois vamos para os mais simples. Mas essa pergunta é importante sua, por quê? Porque se o paciente tem essa dor epigástrica no estômago, que acha que pode ser uma gastrite, e ela não melhora com antiácido, não melhora e persiste, procure o pronto-socorro. Porque existem alguns tipos de infarto, principalmente o infarto da coronária direita, que cursa com uma dor abdominal. Então o paciente às vezes está achando que está tendo uma gastrite e na verdade está tendo uma angina ou um início ali de um infarto
agudo do miocárdio. Eu queria perguntar essas diferenças, que a gente ouve angina, princípio de infarto, qual é a diferença entre um e outro? Na verdade, até usei um termo antigo aqui, né? Não se fala mais isso. Né? É infarto ou não é? Não, mas é bom porque a gente está acostumado a ouvir. Termos. Então, a gente fala, às vezes, o princípio de infarto, na verdade, é um quadro de angina instável, né? Nós temos 3 patologias que são importantes, né? A angina instável, o IAM, que é o infarto sem supradesnivelamento, e o infarto com supradesnivelamento. O que são essas 3? O infarto com supradesnivelamento é aquele mais grave. É quando a artéria do coração se oclui totalmente. Pedi para o Matheus colocar de novo aquela imagem do coração aberto aqui para a gente. Porque tem o coração, a gente acha que... primeiro que a gente desenha ele já é errado, né? Tem uma imagem que tem as coronárias assim bem delineadas, como se fosse um leito de um rio. Não, é uma que tem como se fosse uma árvore assim, o leito do rio. Muito bom. Porque tudo isso aqui são as cavidades, né? Ao mesmo tempo em sincronia, né? Então, e também pode acontecer aquela questão do ressecamento, né? De uma parte. Isso aqui, ó. Essas vermelhas são as coronárias. Né? Quando se ocorre uma obstrução total dessa artéria, um stop por placa de aterosclerose que entupiu totalmente, a gente tem um infarto agudo do miocárdio com supradesnivelamento do ST. Esse supradesnivelamento do ST, você vai perceber ele no eletro. Na hora que o doutor rodar ali no pronto-socorro, ele vai ver essa alteração. Então, ele é mais fácil de identificar, mas também é mais grave. Então, aí você tem que acionar a sua equipe de cardiologia, sua equipe de hemodinâmica, o mais rápido possível para que esse paciente vá para o cateterismo e se proceda, se necessário, a angioplastia, que é a desobstrução desse vaso. Em alguns casos, você tem um IAM que não tem essa alteração no eletro. Aí a gente aguarda a solicitação das enzimas cardíacas, que é um exame indireto que se colhe no sangue e que mostra para a gente, olha, esse paciente pode estar com uma oclusão ou uma suboclusão. Esse paciente também é internado, inicia-se a medicação e a gente tem um pouco mais de tempo para pensar na estratégia invasiva. Mas esse paciente tem que ficar internado. E o paciente da angina instável, que esse é o que mais me preocupa, porque às vezes ele vai a um pronto-socorro com uma dor, a dor melhora por alguma medicação e aí o eletro é normal e a enzima é normal. Então, se tem primeiro eletro, primeiro enzima normais. E aí se tem a falsa impressão, não tem nada não, pode ir para casa. Mas aí às vezes, quando ele chega na casa dele, o sintoma recrudesce. Então, por que eu estou te falando isso? Pela importância de um negócio que é desenvolvido hoje amplamente nos hospitais mundialmente, e a gente inclusive tem muito isso, temos um protocolo de dor torácica, muito desenvolvido no Hospital Santa Helena, onde a gente trabalha, que é exatamente para minimizar esses possíveis situações onde você libera um paciente antes de 24 horas, 24, 48 horas, e esse paciente, às vezes, você achou que ele estava bem, mas ele vai para casa e desenvolve, que é um quadro dinâmico, você entendeu? Então, por vezes, essa dor, mas com eletro normal e enzimas normais, ele não descarta a possibilidade desse indivíduo estar com uma oclusão parcial, 70%. Aí, o que a gente faz? A gente interna esse paciente e seria o eletro e enzimas. O que é isso? Pede um eletro e uma enzima cardíaca na admissão. E aí, após 4 horas, repete novamente o novo eletro, nova enzima, e depois mais 4 horas, outro eletro, outra enzima. Esse seriamento de pelo menos 3 eletros e 3 enzimas, ao longo de 9 horas, ela reduz a sua chance de erro infinitamente. Então, hoje se tem que trabalhar assim, com prevenção, né? Veio, está em dúvida, fica e vamos esmiuçar, para que a gente não perca a chance de ajudar uma pessoa que potencialmente tem uma doença grave. E o tempo, ele influencia? Influencia. Você mostrou uma veia vermelha, né? Geralmente isso. Aqui a gente mostra, as veias vermelhas têm oxigênio, as outras estão com gás carbônico, né? Que está recolhendo. Estão tirando. Então, se pegar a veia vermelha, essa é a artéria. Deixa a artéria, né? Deixa de, digamos assim, levar oxigênio para o coração. Deixa de levar oxigênio. O que começa a acontecer? Se a obstrução é aqui em cima, quanto mais proximal for... Supra, né? Supra é em cima. Isso. Quanto mais aqui, for, toda essa parte aqui fica sem oxigenação. Então, olha o tamanho da massa muscular envolvida nesse infarto, né? É gigante. Então, isso tudo você consegue, às vezes, quando a oclusão é de 100%, entupir o vaso inteiro. Vamos falar
de uma forma mais simples. Entupir o vaso inteiro. Esse paciente tem até 12 horas para que esse vaso seja reperfundido. Eu tenho que recanalizar, eu tenho que abrir esse vaso em até 12 horas. A partir, até as 3 horas, a perda muscular, o machucado, vamos falar português claro, o estrago é menor. 3 horas é praticamente nenhum, 6 horas você já começa a ter ali entre 30% a 50% de acometimento, ao final das 12 horas, um acometimento grande do músculo. Então, por isso que a gente tem uma máxima que tempo é igual a músculo. Quanto mais rápido você atender esse paciente, então mais rápido você dar esse diagnóstico no pronto-socorro, racionar a sua cardiologia, isso tem impacto na sobrevida dele. E por isso que a gente começou falando lá das mulheres e dos idosos, né? Porque se a gente demora a fechar esse diagnóstico, eu vou perdendo tempo para salvar o meu músculo, entendeu? Principalmente naquele infarto com supra de ST, que isso o doutor vai ver lá na hora, a alteração, que são infartos onde a artéria inteira se fecha. Naqueles outros, não é que a gente pode se demorar muito, mas a gente tem um tempo maior para medicar esse paciente. São outras entidades, mas que, via de regra, em 12 a 24 horas também vão para o cateterismo, entendeu? Só que esse aí, que perfaz mais ou menos 3 a 5% dos pacientes no protocolo de dor torácica, felizmente, né? Esses não tem choro nem vela, tem que ir o mais brevemente possível para a sala de hemodinâmica. Felizmente, eles são 5% das pessoas que chegam num protocolo de dor torácica. Quando a gente fala hemodinâmica, envolve o que é hemodinâmica? Desculpa, que a gente às vezes fica falando. Na formação nossa, a gente faz clínica médica, faz cardiologia clínica e depois tem uma subespecialidade que se chama hemodinâmica e cardiologia intervencionista. O que é isso? É o cardiologista que está habilitado a fazer intervenções percutâneas. O que é isso? Via catéter, sem corte. Não se corta, né, o tórax, apenas se punciona a artéria radial. Principalmente, hoje 95% dos nossos casos são feitos por uma artéria aqui, um furinho, você nem consegue perceber. E às vezes pela artéria femoral também, entendeu? Mas são todas essas intervenções feitas por catéter e com estratégias minimamente invasivas, né, minimalistas. São o cateterismo cardíaco, que é o mais popular, a angioplastia coronariana, que é o tratamento, né, onde você desobstrui a artéria e põe o stent. E aí as cardiopatias estruturais também, né, que são oclusões de defeitos septais, trocas de válvulas por catéter. Hoje a cardiologia intervencionista ela cresceu demais, muito mesmo. Então, hoje eu costumo dizer que a gente tem tratamento para quase tudo. Quase tudo. Graças a Deus. Minha mãe fez 2. Angioplastias. Uma ela fez pela femoral. Pela femoral. E o cateterismo, né? E outra ela fez pelo braço. Pelo braço. Ela fez pelo braço. Ela disse que o do braço doeu mais. Doeu mais, né? Mas aí vai muito do estado de ansiedade que a paciente está e da sua equipe de anestesia. É o que a gente tem por regra lá no nosso serviço, é assim, ninguém faz nada sozinho. E isso, eu tenho isso na minha vida, né? Tanto que hoje nós temos uma equipe ali, nós temos 10 colegas juntos, né? Então nós temos cardiologistas clínicos, cardiologistas intervencionistas, ritmologistas, marcapacistas, né? E a equipe de anestesia. Então, o paciente ele não pode sentir desconforto, ele não pode sentir desamparado. Então, uma anestesia bem feita e um conforto bem feito, ele faz com que esse paciente diminua aquela sensação de ansiedade, de medo e até mesmo a dor. Porque a gente estava falando de catecolamina, de adrenalina, vou voltar lá. Olha que coisa interessante. A radial, que é essa artéria aqui, ela tem mais receptores adrenérgicos. Olha que interessante. Então, se você está nervoso, e se você está acordado, e se você passa um catéter aqui, aquela sensação de desespero faz com que sua artéria, a adrenalina vai, sua artéria feche. Ela abraça o catéter. Então, a todo momento que você vai mobilizar, se a pessoa não está adequadamente sedada, ela sente a dor. Então, assim, muito importante essa parte da equipe multidisciplinar, né? Então, anestesia muito bem feita. Mas vamos convir, assim, de qualquer maneira, é muito melhor do que abrir o peito de alguém. Nossa Senhora, eu sou suspeito, que me perdoem meus colegas cirurgiões cardíacos, com os quais eu tenho, que são os que abrem, que são os quais eu tenho profundo respeito, né, e maior admiração.
mas realmente eu tenho que puxar a sardinha para o nosso lado, porque realmente é muito menos cruento, né? É muito menos invasivo, né? Nós temos pacientes aqui que a gente faz intervenções complexas pela via radial, e esse paciente vai estar na casa dele no final do segundo dia. Sim. Né? Então, uma coisa assim, realmente, eu sou suspeito para falar, né? A gente ama aí o que faz. Que tem muito médico que gosta de serrar o externo ali. Pá, eu estudei 12 anos para não serrar, serrar o externo. Mas tem gente que estudou para serrar. Não, mas acho que cada um tem sua indicação, sua aplicabilidade, mas se a gente pode ser minimalista... A gente recebeu um urologista aqui e ele falou uma coisa muito interessante. Ele disse, nossa, há 20 anos atrás, para tirar uma pedrinha desse tamanho, você cortava 3 camadas de músculo, ficava uma cicatriz desse tamanho. Eles têm a robótica hoje. E hoje, dependendo, consegue com ultrassom quebrar ali dentro, você não faz nenhum furo na pessoa. É inacreditável às vezes, né? Esse avanço é muito bom. E a gente fica feliz de poder estar aqui tentando passar e entregar isso, né, para o maior número de pessoas, né, saber que existe, né? Muito do que a gente está vendo hoje em relação a isso, cirurgias, que o que antes era resolvido com cirurgia, hoje você faz um furinho. E os médicos, eles elogiam, porque falam que é muito diferente você entrar lá com uma coisa que aumenta até 20 vezes. Com certeza. Do que você abrir. Então a gente já está vivendo muito daquilo que a gente assistia antes como ficção científica. Exatamente. Né? É ficção científica total. E uma coisa interessante que a gente falou também, existe um negócio, uma entidade chamada estresse inflamatório cirúrgico. Então, igual tem o estresse de ficar ansioso, você estressa o corpo. Toda vez que você abre o corpo, que você faz uma incisão, mesmo que anestesiado, que você afasta o externo, né? Você tem um estresse, uma inflamação sistêmica, que é uma coisa muito interessante. Sobe leucócito, interleucinas, que são células inflamatórias, ativa tudo. Que o corpo está entendendo que alguma coisa muito errada está acontecendo. Ele não foi feito para a gente abrir. Entrar. A gente vai lá de enxerido, né? Então, assim, tem todo esse estresse, né, inflamatório. E por que para o idoso, às vezes, fala, não, mas com essa idade, é porque, obviamente, se você tem um corpo já com os órgãos com mais idade, mais envelhecidos, toda essa resposta inflamatória, ela é maior e é mais sentida por uma pessoa com mais idade. Então, a hemodinâmica veio no início, principalmente em algumas vezes, para ajudar lá atrás a pessoa com mais idade, que não podia ser submetida a determinadas cirurgias. E graças a Deus hoje veio e todo mundo já quer, assim, nós conseguimos tratar a maior parcela dos pacientes pela via hemodinâmica, pela via endoscópica, né, sem corte. Só no furinho? Só no furinho. Só no furinho. Eu queria também, por exemplo, a gente ouve muito falar, porque a hipertensão, grande vilão, hipertensão, nananã, e aí obesidade, hipertensão, e aí estresse, hipertensão, e aí sal, hipertensão. Sim, a gente fica bombardeado, né? Muita informação. E eu queria que o senhor falasse um pouquinho da hipertensão, o que realmente é a hipertensão? Falando assim, um português mais claro, o que é a hipertensão? A hipertensão é a pressão arterial sistêmica com que o sangue bombeia, com que o sangue é ejetado pelo coração através das paredes das artérias. Porque aqui, depois se puder voltar a figura do coração, eu vou mostrar para vocês. O coração é aquele músculo, né? Aqui, ó. E quando ele faz esse bombeamento, ele joga o sangue através das artérias, que são tubos flexíveis, entendeu? Então, se a pressão de ejeção desse coração está muito alta, se esse sangue entra com uma força muito grande nessas artérias, a gente configura aí a hipertensão arterial, né? E a gente reconhece como hipertensão arterial valores pressóricos iguais ou acima 140/90 milímetros de mercúrio. Então, se esse sangue é ejetado através dessas artérias com esse nível pressórico, a gente considera aí que nós temos um quadro de hipertensão arterial sistêmica. Aí, para se dar esse diagnóstico, normalmente é feito da seguinte forma. Você tem que ter pelo menos 3 medidas da pressão em dias diferentes, com essa pressão dando aí de 140 a 90 milímetros de mercúrio. Se você tem 3 medidas, em 3 consultas em dias diferentes, com essa pressão desse jeito, você tem aí o diagnóstico de hipertensão arterial sistêmica. Que é o que a gente chama de 14 por 9, isso. Né? Ou uma medida só, em uma oportunidade, acima de 180 por 110, já é considerado como hipertensão arterial sistêmica. E aí a gente tem as... Em repouso, né?
Lá, conversando comigo aqui e tal. E assim, e aí a gente tem as diversas divisões, né? 14/9 seria uma hipertensão leve, né? Ali de 16 a 180 moderada, e aí acima de 18, uma hipertensão grave, né? E acho que é até importante eu citar também que houveram algumas recomendações bem recentes agora da Sociedade Brasileira de Cardiologia que orientou para que a gente não desse tanta importância apenas para a medida da pressão dentro do consultório. Porque se observou, de novo, aí as catecolaminas, que eu vou bater, que o cérebro manda. Você já ouviu falar em hipertensão do avental branco, do jaleco branco? O que acontece? Muitas pessoas, quando vão até o consultório de um médico ou de um cardiologista, a própria conversa e o ato do médico de medir a pressão gera uma ansiedade nesse paciente e que naquele momento ele tem um pico pressórico. Então observou que mais ou menos entre 30% a 40% dos brasileiros sofrem de hipertensão do avental branco ou do jaleco branco. Então aquela medida de pressão do consultório ela fica um pouco falsa. Então o que cada vez mais eles pedem? Que a gente faça um mapeamento dessa pressão fora do ambiente hospitalar. Ou pelo mapa, que é aquele aparelhinho que você fica 24 horas, né? Ou principalmente... Super confortável. Isso, aí eu vou entrar em outro. Ele é muito mas desconfortável. Mas vale a pena. Vale, mas é muito desconfortável. E aí eu estou adotando o MRPA. O que é isso? Não sou eu que estou adotando. A sociedade preconiza e eu já adotava isso há muito tempo. Que é a medida residencial da pressão arterial. Então você mesmo com o seu aparelhinho, você vai medir essa pressão na sua casa ali, uma vez de manhã, uma vez à noite, por 5, 7 dias e vai trazer para mim no consultório. Porque aí você está livre do fator estressor, que é o hospital, que é ir até a clínica, que é a síndrome do avental branco. Isso aí acontece muito. E acontece mesmo. Muito. Vou brincar, que eu até brinquei, acho que foi na sexta-feira, na segunda, com a médica, na anamnese. Eu falei, não, é igual uma entrevista de delegacia. Ela, não é não. Eu falei, é assim. É assim porque você está perguntando, mas para a gente está respondendo, na hora que fala assim, pratica atividade física, dá vontade de chamar um advogado. Eu sei, não é. E vai muito também ali, eu costumo dizer que é uma derrota para mim quando eu pego o avental branco no meu consultório, porque eu tento ter a maior empatia possível para que o paciente se sinta mais confortável, porque tem que ser um amigo, né, seu ali, é um confidente por vezes e você tem que confiar no seu médico. Então eu tenho bem pouco, viu? Eu acho que no meu consultório é menos de 40%, mas as pesquisas mostram que é assim, realmente. E não só isso, a gente até há pouco tempo atrás tinha aqui, eu não nasci fazendo programa de medicina, sim. Hoje sou muito feliz fazendo, mas já fui do jornalismo factual, e a gente sempre mostrava uma situação que acontecia aqui, que era a tal fila do check-in. Sim, cara. Onde a pessoa ia e ficava a madrugada inteira. Aí, ou seja, quando a pessoa era atendida, ela estava hipoglicêmica, ela estava com um monte de sintoma que não tinha mais nada a ver. Ansiosa, né? De repente até não esquecia alguns relatos, né? Então, realmente faz muita diferença. Agora, a hipertensão é muito importante a gente conversar sobre ela, porque ela é um fator de risco para duas das mais importantes causas de mortalidade no Brasil e no mundo. Talvez ela seja um dos principais fatores de risco, tanto para o infarto do miocárdio, quanto para o AVC. E 30% da população brasileira, e Goiânia também, de Goiás, dá entre 27 e 33 casos. Então, 30% da população do Brasil é hipertensa, que bate com o mundo, entendeu? Então, é uma gama muito grande. Quase uma em cada 3 pessoas. Uma em cada 3 pessoas tem hipertensão. E a hipertensão é um dos fatores de riscos preponderantes para o infarto e para o AVC. Então, e o infarto é a maior causa de mortalidade no Brasil e no mundo, né? E o AVC está entre aí a 5, 6. Então, por isso a importância, né, de se diagnosticar de forma correta, que eu estou te falando, porque tem muitas pessoas, por exemplo, você vai no meu consultório, ficou nervoso, a pressão subiu. De cara eu já acho que porque deu 15/9 eu te prescrevo um medicamento. Você sai do meu consultório, começa a tomar, doutor, mas eu estou com sono, eu estou cansado, eu estou ficando tonto. Aí você vai ver, a pressão está 9/6, porque ele não era hipertenso, foi só naquele momento. Então esse cuidado de dar um diagnóstico exato e instituir a medicação de forma mais correta possível. Ao mesmo ponto, tem gente também que passou 14/8, não, isso vai melhorar, volta daqui 6 meses, aí o cara não faz exercício, não come direito, e ele volta com a pressão mais alta ainda. Então, assim, tem que ter cuidado para não
deixar de dar a medicação para quem precisa, mas também para não dar a medicação para quem não precisa. Fazer o diagnóstico correto e o mais rápido possível. E hoje a gente tem não só a ficção científica dentro das estruturas hospitalares, mas a gente tem ficção científica em casa. Você está falando de medir a pressão arterial. Hoje um aparelho que você pode ter em casa custa menos de R$100. Sim. Então, sem que contar os relógios, né? Antigamente era uma máquina desse tamanho, hoje é um negocinho que você bota no seu pulso, na ponta do seu dedo. Que te dá várias informações importantes, né? Que é saturação, frequência cardíaca, pressão. E ele mesmo, ele tem uma memória das suas últimas aferições. De repente você nem precisa fazer o diáriozinho que ele fala. Você levar o aparelho no consultório, eu já olho. E eu gosto muito que os pacientes levem o aparelho no consultório para que eu possa checar com o meu, para ter certeza que ele está bem calibrado e que você está fazendo aferições adequadas. E já que nós estamos nessa informação, vou dar mais outra informação. Existem formas de se aferir essa pressão na sua casa. Normalmente que você afira essa pressão sentado, né, com o braço na altura do coração, nessa posição que nós estamos aqui. O manguito a 2 centímetros dessa prega do cotovelo, né? Ideal que as pernas estejam descruzadas, que você esteja em ambiente calmo, silencioso, pelo menos 5 minutos ali, quietinho, e que não tenha tomado café, Coca-Cola ou fumado 30 minutos, nos 30 minutos ali próximo da medida. Aí é uma medida perfeita, entendeu? Isso é importante, né? Sim, bastante. Para a gente poder... Porque a pessoa está com pressa ali, não, peraí, pai, mede em pé, tá mexendo umas coisas aqui. Aí a aferição, ela muda de deitado, sentado, em pé, entendeu? Porque é a gravidade, né? O sangue vai passear mais, menos, entendeu? Então, tem toda essa... Eu acho engraçado como cada órgão se adapta na natureza. Eu vou falar uma coisa nada a ver aqui, mas me chamou muita atenção. Uma vez eu estava assistindo um programa sobre animais e tal, e o veterinário falando que o desafio era falar os 5 animais mais difíceis de se lidar como veterinário. E aí o cara largou assim, jacaré, e pá, dragão de Komodo, papapá, e dali a pouco veio girafa. O cara, o quê? Girafa, assim, por quê? Porque a diástole da girafa, para mandar o sangue para a cabeça, é enorme. A gente fala 12 por não sei o quê, da girafa é 30 e pouco por, sabe, porque 40. A sístole, o bombeamento, ele tem que ser muito vigor. A diástole, ele se enche. Apertada. A hora que ele relaxa, ele se enche, e aí a sístole faz a compressão. Então, você sabe que eu não tinha pensado. Aí ele diz, ela deu o dardo, ela corre e deita. Deitou. Se não levantar a cabeça dela, olha só, ela tem um AVC hemorrágico. Exato. Vai estourar um vaso porque é muito, muito grande a pressão. Qual é a diferença? Eu sou hipertenso. Já sei que eu sou hipertenso, né? Se você não sabe, tem que saber primeiro. Isso. Vou começar uma atividade física. Isso. Tem alguma atividade física? Essa não pode fazer? Ou tem que ter algum cuidado especial? Hoje mudou muito, né? O que a gente tinha de conceito antigamente, né? A atividade anaeróbica, que é a musculação, ela não é tão boa, o melhor são os exercícios aeróbicos. Hoje não se tem muito mais essas máximas, né? Você tem que se exercitar. Lógico que a gente pede que se comece, às vezes, com exercícios aeróbicos, que seriam, né, a caminhada, a corrida, para quem já está adaptado, né? É uma coisa gradual. A natação, né? A hidroginástica, esses são exercícios aeróbicos. Mas nada impede que essa pessoa também faça anaeróbicos, que são a musculação, né? Crossfit, isso é adaptado para cada idade, para cada liberação, né? Que é o médico que vai liberar essas pessoas para a atividade física. Mas eu acredito que exercitar é importante. A Organização Mundial de Saúde, ela preconiza que uma alimentação saudável, pobre em sódio, pobre em alimentos multiprocessados, e pelo menos 150 minutos, só isso, de exercício físico semanal, ele já reduz em 25% sua chance de ter um infarto. Entendeu? Então, 150 minutos é muito pouco, né? Antigamente era preconizado ali 300 minutos, mas se esses 150 minutos forem de maior intensidade, eles já servem. Então, o mais importante disso tudo é que você passe no seu cardiologista antes. Você tem o diagnóstico de hipertensão, vamos instituir a medicação e aí a gente que você espere o controle dessa pressão para aí a gente começar os exercícios. Entendeu? Quais são os vilões?
para hipertensão. Isso você tem que tirar da sua vida. Isso, a dieta muito rica em sal, essa aí ela é terrível, né? Dieta rica em sal, em gorduras, né? Tabagismo, tem que cessar. Álcool em grande quantidade, tem que cessar. O estresse, né? Que é difícil parar o estresse, mas você tem que procurar ajuda, né? Que eu falo, é muito difícil, né? Você tem que parar de se estressar. Às vezes é complicado, mas hoje tem muitas terapias, né? Você tem psicólogos, você tem medicações muito boas, seguras. E o sobrepeso, né? A obesidade. Esses são os maiores vilões aí para... Eu costumo dizer que são gatilhos para que você desenvolva a hipertensão. Que essa também é outro fator de confusão. As pessoas perguntam, doutor, mas por que eu tenho essa pressão? Como é que eu acabo com a pressão alta? 95% dos casos de hipertensão não tem uma causa definida. A hipertensão é dita primária ou essencial. O que é isso? Ela veio no seu código genético. Seu Deus coração quis. sai mais exibido, quer fazer mais força. Você vai ter pressão alta em algum momento da sua vida. Só que a gente não sabe. Você pode antecipar esse momento ou postergar. Entendeu? Então, aí, esses fatores de risco que eu te falei, eles ajudam, a ansiedade, o sobrepeso, a dieta irregular, o cigarro, ela ajuda a adiantar. É um gatilho para que essa hipertensão se manifeste, talvez, de forma mais precoce. Você entendeu? A churrascada, então, que tem sal grosso, cerveja... É uma delícia, né? Mas é complicado, cara. Ninguém também faz churrasco... tem que ter moderação. Mas a gente perde. Se você já é hipertenso, já sabe da hipertensão, tome mais cuidado, né? Porque às vezes o sal grosso, às vezes quem está fazendo ali a festa pesa um pouquinho a mão, então tem que ter cuidado ali com o sal grosso. Eu brinco que o tira-gosto é que me preocupa. Mais do que, às vezes a bebida é preocupante, mas para a hipertensão e o coração, o tira-gosto eu fico mais preocupado também. Porque às vezes vai muito salgado, né? E lógico que bebida em baixa quantidade, né, também. E o que é mais perigoso? Pressão alta ou pressão baixa? Pressão alta, né? É infinitamente mais perigoso. Essa é outra máxima também, né? É lógico que a pressão baixa... A pressão, quando ela está baixa por algum... A ideia que a gente tem, desculpa, a ideia que a gente tem é que como o coração está batendo menos, ele está mais perto de parar. Isso. Eu vou explicar melhor. Assim, lógico que quando você tem outras patologias, por exemplo, você está internado, você está com um choque séptico, você teve um trauma, uma fratura, quando a pressão vai abaixando, aquilo é um sinal que tem alguma coisa errada e aí é gravíssimo. Agora, estou falando de pessoas assim, que têm a pressão normalmente mais baixa, e comparado com indivíduos que são mais adrenérgicos, que têm a pressão tendendo a mais alta ou hipertenso, é infinitamente melhor que você ter a sua pressão mais baixa, né? Com certeza, a agressão a diversos órgãos é bem menor, né? Porque o indivíduo hipertenso, ele tem a agressão primeiramente ao coração, depois ao cérebro, né, com risco de AVC, aos olhos, com risco de retinopatia hipertensiva, aos rins, né, que é uma das principais causas, junto com a diabetes, de insuficiência renal, a hipertensão mal controlada. Então, a hipertensão ela é vilão mesmo, e ela é uma doença, mas também é um fator de risco para diversas doenças gravíssimas. E aqui a primeira pergunta é da Cat. Ao realizar atividade física, tenho uma taquicardia muito forte no intervalo dos exercícios. Se insisto na atividade, começo a ficar tonta. Minha pressão é normal. O que pode ser isso? Isso, são duas coisas, né? A gente já conversou há pouco de pessoas que têm a pressão mais baixa. Essa característica que ela está me falando é típica de pessoas que têm a pressão normal ou tendendo à hipotensão. Porque quando essas pessoas vão fazer exercício, e como o coração delas e o cérebro está acostumado com níveis pressóricos mais baixos, quando você exige, faz muita força e exige mais fluxo de sangue no cérebro e a pressão não se altera muito, o que o cérebro avisa? Olha, acelera seu coração porque eu estou precisando de mais sangue aqui em cima. E se esse aceleramento e esse rearranjo de fluxo cerebral não é rápido, essa paciente pode começar a ficar tonta. Por quê? Houve um consumo de sangue pelos músculos e pelo coração maior do que o sangue que está chegando no cérebro, entendeu? Então ela passa a ficar tonta. Essa é uma explicação que pode servir para ela. Uma outra segunda causa é que talvez ela não esteja também com condicionamento físico ainda muito adequado para aquele patamar de frequência cardíaca. Então, às vezes, tem que descer um degrau abaixo
e pegar esse condicionamento físico com mais calma. A hemoglobina, né? Aqui tem do Romário. Tenho 29 anos e tenho hipertrofia ventricular esquerda de grau moderado. Isso. Tenho muita dor esporadicamente e minha pressão fica entre 16, 14 e por vezes vai a 17, mesmo estando medicado. Isso. Tem alguma outra coisa que eu possa fazer? O que é importante aí no caso dele é a gente entender, lógico, a gente não está vendo o paciente, mas seria importante, se não está com valores pressóricos adequados, mesmo a gente sabendo que em alguns pacientes é difícil atingir essas metas, a gente tem que tentar buscar o mais próximo das metas possíveis, né? Então, eu retornaria ao consultório do cardiologista, a gente tentaria reajustar, rever quais medicações estão usadas, entender se essas medicações estão sendo usadas na sua plenitude, na sua dose máxima e tentar controlar melhor essa pressão. Você me falou que ele tem 29 anos só, né? Então, é um paciente jovem e essa hipertrofia muscular moderada provavelmente já são dos anos de hipertensão mal controlada, porque o coração é um músculo. Né? Quando você tem uma pressão muito alta e o coração bombeia o sangue contra essa pressão alta, é como se o coração estivesse fazendo uma musculação. Então o coração vai se hipertrofiando. E a preocupação disso é que em algum momento essa hipertrofia chega a um limite. E aí esse coração passa não mais a se hipertrofiar, e sim a dilatar. Né? Então a dilatação do coração aí é uma causa mais complexa. Esse paciente pode, por vezes, evoluir para uma insuficiência cardíaca. Não estou falando, Romário, que é o seu caso, tá? Tem chance, você tem 29 anos, a gente tem que reajustar seus remédios, organizar as medicações, programar atividade física para você, né? Redução do sal, redução de estresse. A gente sabe que por vezes tem pacientes que é difícil de controlar a pressão, mas a gente tem como ajudar sim. Uma coisa que eu achei interessante aqui, o Roberto perguntou o seguinte: por que dizem que a batata da perna é o segundo coração? É legal. É verdade? Não, é legal essa pergunta, porque você viu aqui, ó, que a gente tem nessa imagem, tem o vermelho, né? Que é a artéria, antiga, isso, aquela outra matéria. E tem o azul, né? Como a gente conversou mais cedo, o vermelho leva o sangue puro, cheio de oxigênio. E o azul leva o sangue rico em gás carbônico. Ele é o sangue que passeou pelo corpo e tem que voltar de elevador lá para o coração. Então, não só a batata da perna, mas os músculos, eles têm que estar desenvolvidos porque eles ajudam a pressionar as veias. As veias, elas não têm a mesma pressão que as artérias. Então, elas têm algumas válvulas que ajudam. Então, o músculo da panturrilha, né, da batata da perna, ela ajuda a comprimir e esse sangue abre essas válvulas e consegue chegar mais rápido aí ao coração. Por isso que é importante ter uma musculatura desenvolvida. Obrigado, Yara. Ela perguntou o seguinte: tenho palpitações de vez em quando, isso é grave? Aí a gente precisa passar em consulta, porque palpitações pode ser um mundo, né, à parte. De novo, igual eu falei, pode ser ansiedade? Pode, mas esse vai ser o último diagnóstico. Aí a gente tem que ver uma série de situações, se tem anemia ou não, se tem distúrbios na tireoide ou não, né? A depender da idade, fazer um check-up, né, com teste ergométrico, com ecocardiograma, e aí Holter, né, se essas palpitações são muito frequentes, e aí analisar caso a caso. Mas procure um cardiologista. Se toda vez que você lembrar das contas a pagar, deu uma palpitação, isso. É normal, você está como 100% dos brasileiros. É normal. Agora, se a palpitação fica frequente, né, quase todos os dias, aí procura para a gente ver o que está acontecendo. Tem mais perguntas aqui, mas então para o pessoal te acompanhar no Instagram. No Instagram é @Dr. Flávio Borges, é tudo minúsculo. Tudo minúsculo? Dr. Flávio Borges. Flávio Borges. DR ou doutor mesmo? DR. Desculpa, Flávio Borges, lá no Instagram. @DR Flávio Borges. Perde tempo não, doutor aqui, gabaritado, estão dando dicas lá. Vamos trazer ele de novo, tá? Que aqui o telefone quase explodiu. Vamos trazer o doutor de novo para falar de veias ardendo e de várias coisinhas aqui que eu vi que vocês perguntaram.